Paz e luz para todos os irmãos que estão a partir de agora assistindo essa live. É com muita alegria que estou aqui no Aelma, casa por onde comecei e que sinto muita felicidade em estar aqui. Hoje eu trouxe para a gente refletir do livro Paulo e Estevão, uma passagem que fala de Abigail e Paulo. E elas se reportam com um comentário que ela fez e um aconselhamento que ela fez a Paulo. Que Paulo andava muito sequioso, querendo respostas para tudo e querendo tudo nas pressas. Então, Abigail chegou para ele e disse: para que você encontre a paz e para que você faça o trabalho que você precisa fazer, você tem que seguir 3 pontos primordiais: ama, trabalha e perdoa. E a gente fica sempre pensando nessas 3 palavras, porque a gente vê que ela já faz muito parte do nosso vocabulário, mas muitas vezes ela não faz parte do nosso coração e da nossa conduta de vida. Quando a gente diz amar, a gente acha que amar é só amar os nossos pares, os nossos parentes, as pessoas mais próximas, ou aquelas pessoas que já de alguma forma já se aproximam de nós. E esse recado e esse aconselhamento de Abigail era exatamente para aqueles que estavam mais distantes. Porque Paulo, quando ele fazia parte do governo romano, ele amava aqueles que estavam próximos dele. E ele também tinha mais ou menos esse amor de volta. Quando ele se distanciou e começou a seguir o Cristo, todos aqueles fecharam as portas para ele, inclusive sua família. E ele já tinha que ter outra forma de amar. Então Abigail mostra para ele que a gente não pode deixar de amar ninguém. A gente tem que amar independente da situação em que estejamos. Sejam essas pessoas do nosso lado ou não, a gente tem que amar. Porque é exercitando esse amor que a gente também vai trazer esse amor de volta. Porque o que é que eu estou fazendo de diferente se eu amar só quem me ama? Se eu amar só quem for próximo? Aí outra parte que eu acho muito interessante é quando ela diz, trabalha. E por que trabalhar? Será que Paulo antes disso não trabalhava? Claro que ele trabalhava. Mas ele trabalhava de maneira diferente. E quando a gente trabalha na seara de Jesus, é um trabalho totalmente diferente. Sabe por quê? Porque na seara de Jesus a gente semeia. A gente semeia, rega e fica ajeitando, adubando para aquela semente germinar e chegar a florir. Então é esse trabalho que a gente precisa. Hoje a gente vê muitas vezes o distanciamento desse trabalho, inclusive nas nossas entidades espíritas. Às vezes a gente vê que tem pessoas que chegam à casa espírita e querem resolver os seus problemas de pronto, querem que aconteça a mudança em suas vidas de uma hora para outra, sem que nada seja feito. Mas não adianta eu chegar na casa espírita e apenas orar, e apenas assistir a reuniões públicas, participar de um estudo. Eu tenho que fazer tudo isso e muito mais. Eu tenho que trabalhar para que tudo isso que eu estou fazendo possa ser revertido em melhora para mim. Porque muitas vezes a gente está até se fortalecendo na prece, mas a gente não está tendo uma prece proativa. Porque o que é verdadeiramente uma oração? É você orar, falar e uma ação. Se você não tem ação, você não está completando essa sua tarefa. É como muitas vezes a gente chega na casa espírita achando só que nós vamos solucionar os nossos problemas. E a título até para a gente até brincar um pouco, eu digo que quando eu cheguei na casa espírita, eu não encontrei o solucionador. Eu encontrei a minha bagagem para ser devolvida para mim para que eu pudesse trabalhar. E é essa bagagem que a gente vive a trabalhar a cada momento. Porque a casa espírita, ela nos dá um roteiro. O espiritismo, qualquer situação em que você esteja vivendo, você vai ter uma literatura que vai lhe reportar aquilo ali e lhe mostrar o encaminhamento.
mas nós é que temos que resolver. Graças a Deus, a gente chega numa doutrina que não tem solucionador de problemas, mas temos o Consolador, que nos consola, que nos envolve de uma forma tal que a gente pode até não solucionar o problema de imediato, mas a gente vai acalmando os nossos ânimos, acalmando a nossa mente e a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vamos encontrar a solução. Porque a solução muitas vezes está em nós, em mudança de atitudes nossa. E a outra palavra que eu acho também muito interessante é perdoa. Quando a gente fala em perdão, a gente, na maioria das vezes, a gente fala no perdão como se nós fôssemos as pessoas que estivessem só ao ponto de perdoar. Mas esse perdão que Abigail fala é o perdão para conosco mesmo. E o perdão que a gente também tem que pedir aos outros que um dia a gente também fez algo de errado. Então, quando a gente se coloca na condição de pessoas que estão em busca de ser perdoado, a gente já começa a trabalhar de forma diferente. Então eu vejo que na doutrina espírita a gente sempre vê que de vez em quando a gente encontra os tripés. Porque olha, a doutrina espírita mesmo é religião, filosofia e ciência. Na mudança nossa do dia a dia e para nós sermos pessoas melhores, nós também temos que ter outro tripé, que é amar, trabalhar e perdoar. Por que amar, trabalhar e perdoar? Porque nós não chegaremos a lugar nenhum sem o amor. Hoje a gente vê que as famílias estão se destroçando exatamente por falta do amor. E a gente vê que hoje nós estamos tendo uma lição meio dura, mas que era necessária. Essa pandemia está nos ensinando a voltar a amar e a conviver em família. E por que amar e conviver em família? Porque é o primeiro núcleo. Se eu não consigo amar em família, viver bem em família, como é que eu vou viver bem na comunidade espírita, no meu trabalho, em outros locais, nos ambientes sociais que eu frequente? Não vou viver bem. Então eu tenho que primeiro exercitar com a minha família. E por que exercitar com a família? Porque é lá onde a gente tem todos os pontos para exercitarmos. Nós sabemos muito bem, e a doutrina nos traz isso, que nem todos que estão fazendo parte de uma família são da família espiritual. Muitos só a família consanguínea, mas nós trazemos também alguns espíritos dentro da nossa família que é para nos ajudar e outros para que a gente possa ajudar. E nesse inteirinho a gente vai ajudando e sendo ajudado, porque na vida tudo é uma troca. E eu digo que quando a gente fala em troca, é muito mais fácil do que a gente dizer eu perdi ou eu ganhei. Eu troquei. Eu troquei muitas vezes que eu era áspero por situações mais amorosas e com isso eu conquistei alguém. Às vezes essa troca é diferente e a gente afasta as pessoas, principalmente as pessoas que a gente mais ama e que mais era para estar perto de nós. Então se a gente começar a entender que nós estamos aqui num processo e que estamos num processo de evolução, aí nós vamos entender por que Dr. Bezerra de Menezes trouxe um trecho lindíssimo que fala, eu vou dizer só uma partezinha, para a gente não se alongar, que ele diz o seguinte: o homem tem crescido muito tecnologicamente, cientificamente, mas moralmente o homem não está acompanhando esse mesmo desenvolvimento. E nós estamos vendo isso também muito mais agora nesse momento. Você veja que muitos cientistas estão querendo descobrir a vacina e alguns governantes estão de alguma forma boicotando. E o que é isso? Infelizmente ainda é a falta de amor. E é exatamente por isso que esse aconselhamento de Abigail, naquela época, no primeiro século, ainda é tão normal, hoje tão atual. Porque a gente ainda está precisando amar. Porque quando a gente fala em amor, a gente sempre reporta para o amor entre um homem e uma mulher.
E a gente sabe que não é só isso, é amor entre as pessoas, seja lá quais forem as situações. É entre pai e filho, é entre mãe e filhos, é entre irmãos, é entre parentes de toda classe e é entre amigos. Já pensou se cada vez mais a gente começar a elastecer esse amor e levar mais adiante? Porque nós, muitas vezes, por falta de amor, nós nos tornamos muito egoístas. E às vezes, por nos tornarmos egoístas, a gente começa a pensar que tudo que está sendo preparado é só para nós. E não é assim. Nós sabemos que Deus, quando amanhece o dia, é para todas as pessoas. Quando Ele sopra o vento vai bater em todas as pessoas. O ar que nós temos, e que hoje a gente até sabe o valor do ar. Quem é que não passou por um aspirador artificial e não sabe hoje o valor do ar? Mas o ar que Deus nos dá é de graça. E muitas vezes a gente não agradece. A gente não é grato a tudo que nós temos. Então, se a gente começar a entender que a gente tem que amar, trabalhar e perdoar, a gente também vai ter que entender que temos que colocar no nosso dia a dia a gratidão. A gratidão para com todos. Porque nós sabemos que a vida é uma estrada de mão dupla. A gente não está sozinho. E eu sempre costumo dizer que o ser humano é o ser mais necessitado do outro. Nós precisamos do outro para virmos ao mundo, porque a gente precisou que duas pessoas se propusessem a nos receber. Então a gente precisa de pessoas para que a gente venha ao mundo. A gente precisa de alguém para nos cuidar. E a gente precisa também de pessoas para nos cuidar quando a gente chega a uma idade mais avançada. Então a gente sempre está precisando. E como se não bastasse tudo isso, quando nós também desencarnamos, nós precisamos de alguém para levar os nossos restos mortais. O espírito ele segue, mas aquele corpo que a gente usou durante tanto tempo, nós vamos precisar de outras pessoas. Então o ser humano é o ser mais necessitado do outro. E por que a gente ainda não faz disso algo melhor? E porque a gente não entende que se a gente começar a amar mais, a gente vai viver melhor. Muitas vezes a gente não entende que quanto menos a gente ama, menos felizes nós somos. Então a gente vê o seguinte, até porque a gente sabe que precisamos do amor do outro, até por isso a gente precisa amar mais. E a gente muitas vezes não faz isso. Joana de Ângeles diz o seguinte, que a gente deve fazer o bem até por egoísmo, porque um dia a gente vai fazer por amor. Por amor. Então a gente vê que todos os trechos evangélicos, se a gente for se reportar direitinho, em todo ele tem a palavra amor. E por quê? Porque Jesus sabia exatamente de quanto nós nos demoramos nas tarefas. Ele veio já há 2000 anos e a gente ainda não entendeu essa palavra amor. E será que ainda falta muito? Ou será que a gente ainda precisa sofrer muito para entender isso? Eu acredito que a maioria das famílias hoje já está entendendo um pouco mais. Antes, a gente não visitava os parentes porque a gente tinha muito afazeres, a gente estava muito ocupado, tinha trabalho, tinha muitas atividades. Hoje a gente não visita os parentes para não contaminá-los e não ser contaminados. E isso está doendo em nós. Por quê? Porque a gente está entendendo que a gente amava, mas a gente não cuidava. E a gente está entendendo que amar também é cuidar, é participar, é estar junto, é estar perto. Se a gente começa a entender isso, e eu acredito que eu sempre puxo a sardinha para a minha brasa, a brasa para a minha sardinha. Eu sempre digo que se a gente entender isso, a gente estava mais próximo dos centros espíritas, que hoje nós estamos sentindo muita falta por estarmos distantes. Quem é que não está sentindo falta das reuniões mediúnicas, dos atendimentos fraternos, das reuniões públicas, das conversas depois das nossas reuniões, das nossas casas, do nosso lanche depois das nossas reuniões?
quem é que não está sentindo falta? Eu acredito que todos nós estamos sentindo falta. E se nós estamos sentindo falta, é porque nós temos a carência de amor, a carência desse afeto, a carência dessa troca de olhar, dessa troca de energias, porque é nessa troca de energias que nós estamos nos aproximando mais de Deus e de Jesus. Então, se a gente começar a entender isso, nós vamos ter uma vida muito mais tranquila. Porque eu acredito o seguinte, quando a gente ama, a gente coloca amor em tudo. E quando a gente coloca amor em tudo, tudo sai mais gostoso. A gente vê isso até nas comidas caseiras. A comida das nossas mães, a gente sabe que sempre tem um sabor diferente, porque ela não apenas cozinha, ela coloca ali um pouco de amor. Então a gente vê que o amor é o tempero essencial e é o tempero necessário em todas as vidas. A gente entende a mensagem de Jesus hoje, por quê? Porque tudo que Jesus nos passou foi com amor. Jesus, ele nunca disse, você não é merecedor disso ou você não é merecedor daquilo. Ele sempre colocou o amor em todos os lugares. E ele ainda disse uma frase que ainda repercute muito e que muitas vezes eu até repito ela lá no centro, que é o seguinte, ele disse, conhecereis meus discípulos por muito se amarem. E nós sabemos que naquele momento era uma construção. Eram os discípulos que a gente sabia que eles precisavam ainda desse amor. Mas Jesus diz, conhecereis por muito se amarem. Isso aí era uma palavra de chamamento que ele estava dizendo, vocês ou se amam, ou vocês vivem em amor, ou vocês não vão fazer o trabalho. E na casa espírita a gente vê isso. Quanto mais harmonia e amor na casa espírita, mais um trabalho efetivo. Quanto mais a gente ama, mais a gente acolhe. E quanto mais a gente acolhe, mais a gente vai espalhando exatamente o que Jesus sempre nos pediu. Espalhando amor onde quer que nós estejamos. Porque quando a gente trata a todos com amor, a vida ela fica mais colorida. E nós estamos aqui para vivermos uma vida colorida e não uma vida em preto e branco. Nós estamos aqui para seguir as pegadas de Jesus e nos aproximarmos dele através dessas palavras deles e através desses ensinamentos, mas praticando o amor em todas as horas de nossa vida. E é isso que nós estamos aqui. Eu agradeço a todos vocês a oportunidade e agradeço a Elma esse convite que me foi feito. É sempre uma satisfação imensa estar aqui. E nós sabemos que se nós, espíritas, independente de casa espírita que frequentamos, independente de qualquer associação em que estejamos, se nós nos amarmos, vamos ter exatamente um espiritismo proativo, um espiritismo regenerador, um espiritismo revolucionário, revolucionando corações e trazendo mais mentes criativas para cada vez mais amarmos mais. Fiquem na paz e na luz. Meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, respirar tranquilamente, procurar uma posição confortável e mentalizar a centelha divina que habita o nosso coração, o Cristo que está dentro de nós. Amado Mestre Jesus, Divino Rabino da Galileia, nós te louvamos e agradecemos por todas as benesses derramadas em nossas vidas, por todas as lições que tem nos proporcionado, por todas as oportunidades de aprendizado e evolução moral e espiritual. Divino amigo, como te somos gratos por esses pequenos momentos do Papo Fraterno, momentos de reflexionar acerca da tua palavra, dos teus ensinamentos, momento de reencontrar e nos reconectarmos com os nossos amigos tão queridos do Leopoldo Machado, mesmo que virtualmente. Irmãos espirituais, mentores da casa,
amigos de luz que sempre nos acompanham. Damos graças do fundo do nosso coração por toda a paciência, proteção e acolhimento que vocês têm conosco, nos guiando nessa jornada, nos intuindo e nos protegendo de espíritos que possam querer o nosso mal e de maus pensamentos que possam nos levar a tomar atitudes errôneas. Nossa Senhora, Mãe de amor e misericórdia, nos cubra com seu manto, nos acolhe em seu braço, como uma mãe amorosa e caridosa. Meus irmãos, nesse momento, eu rogo ao nosso Mestre Jesus, a sua Santíssima Mãe e a sua falange espiritual de luz, que nos abençoe, que nos ilumine e que neste momento, uma linda e fina chuva de bênçãos, de bons fluidos e boas energias recaiam sobre todos nós. Que a luz do Cristo, meus amigos, estejam sempre com vocês, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.